Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cardiologia clínica, né? Algumas coisas nós já conversamos na outra aula. Nós poderíamos começar falando ao velho do estilo do Guizo. Boa tarde, gauchada! Vamos falar um pouco da cardiologia clínica. Falamos um pouco ontem, na aula, e continuar um pouco. Mas não é o meu estilo, então vamos conversar da maneira como a gente sempre fala, né? Bom, algumas alterações que nós vamos ver. Então, a endocardiose, endocardite bacteriana, falando das disfunções valvulares. Vamos falar um pouquinho dos distúrbios do pericárdio, também da dirofilariose. E mais, por fim, nós vamos falar um pouco das cardiomiopatias, a dilatada, a hipertrófica, a restritiva. E terminando, falar um pouquinho da insuficiência cardíaca e algumas drogas, alguns fármacos que são utilizados no tratamento e na manutenção dessas alterações, tá? Bom, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre endocardiose. O que é endocardiose? Endocardiose, como o próprio nome diz, é um processo degenerativo do endocárdio, seja valvular ou do endocárdio como um todo, como tecido que reveste as câmaras cardíacas, tá? Principalmente a gente tem a endocardiose da válvula mitral, tá? Que é um processo degenerativo, como a gente acabou de falar, nos folhetos valvulares e também nas cordas tendíneas, ou seja, ocorre uma substituição de tecido fibroso nas cordas tendíneas que vão impedir que elas consigam fazer o relaxamento e a contração, ou seja, vai diminuir a elasticidade dessas cordas, dessas estruturas, fazendo com que os folhetos valvulares também não se coaptem de maneira perfeita, ou seja, essa válvula vai ficar ou aberta ou não vai abrir direito. Se ela ficar aberta quando deveria estar fechada, vai haver refluxo de sangue, e se ela não abrir direito, não vai passar toda a quantidade de sangue que deveria passar do átrio para o ventrículo, tá? Então, o que acontece nessa endocardiose? Acontece a fibrose da válvula mitral, seja na parte dos folhetos ou na parte das cordas, tá? É muito comum em machos idosos de pequeno porte. Por que isso? Porque os machos geralmente eles são mais ativos do que as fêmeas, eles têm uma atividade física maior. Idosos porque é um processo degenerativo. E de pequeno porte porque geralmente esses animais de pequeno porte têm um metabolismo mais elevado, uma frequência cardíaca também mais elevada do que os animais de grande porte, né? E em função disso, então, esse coração bate muito mais vezes por minuto durante a vida do que o coração de um cão de um porte maior, tá? Então, dadas pequenas e raras situações ou pequenas e raras raças, geralmente as raças de pequeno porte são muito mais agitadas do que as raças de grande porte, tá? Não se sabe exatamente o porquê isso acontece, mas se suspeita que ocorre em função de um processo degenerativo da idade, ou seja, o animal vai vivendo, vai passando a idade e essa estrutura vai se desgastando com o tempo, daí um processo degenerativo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a literatura cita que mais ou menos 30% dos cães com 13 anos de idade e 75% dos cães que chegam aos 16 anos desenvolvem esse tipo de alteração. Então, vejam que quais as raças, quais os portes de raças que atingem essa idade de 13 anos e 16 anos. Geralmente são raças de pequeno porte, porque a gente sabe que as raças de grande porte, elas tendem a ter um tempo de vida menor. Por exemplo, um boxer com 8 anos já é considerado um animal idoso, tá? Então, existe uma predisposição racial e genética, mas se vocês forem avaliar em todas essas raças aqui, são raças de pequeno porte. Pequinês, Poodle, Fox Terrier, o Boston Terrier, os Schnauzer miniatura, o Pinscher e os SRDs de pequeno porte, tá? Então, o que essa alteração valvular causa? Então, ela causa alterações na estrutura da válvula, levando a disfunção valvular. Que tipo de disfunção valvular? Ou a válvula não fecha totalmente, ou a válvula não abre totalmente. Então, o que acontece? Compensatoriamente,
né? Existe uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque esse ventrículo vai tentar contrair mais, forçar mais, para ejetar mais sangue para o organismo. Só que o que acontece? Se essa válvula, por exemplo, ela não fecha toda, quando esse ventrículo se contrai, ele faz a sístole, um pouco do sangue, muito sangue vai pela aorta e um pouco de sangue volta para o átrio esquerdo, ocorrendo uma dilatação desse átrio. Por quê? Porque ao mesmo tempo está chegando sangue do pulmão, né? Então, o que a gente tem? Sangue chegando do pulmão e pouco de sangue sendo ejetado do ventrículo para o átrio. Isso vai levar à dilatação do átrio esquerdo. E para que ocorra uma oxigenação, uma chegada de sangue a todas as partes do organismo, as mais distantes, inclusive do coração, o que vai acontecer? O cérebro vai mandar informações para esse ventrículo dizendo: contrai mais forte, está chegando pouco sangue na periferia. E isso vai levar a essa hipertrofia cardíaca, tá? Do lado esquerdo. Então, em relação a essas alterações esquerdas, que sinais clínicos nós teremos? Tosse, dispneia. Por que a tosse? Por que a dispneia? Em função de um edema pulmonar congestivo que vai acontecer, ou seja, ocorre um represamento de sangue a nível pulmonar. Também o animal vai apresentar ou poderá apresentar fraqueza. Tá? Síncope, o que é síncope? A gente discutiu em outras situações que a síncope é um desligamento do cérebro como um mecanismo de defesa. Quando ele percebe que vai faltar o oxigênio para as funções vitais, ele se desliga, ou seja, ocorre como se fosse uma espécie de um desmaio. Neste momento, né, o animal perde os sentidos, cai, mas ele não tem, em hipótese alguma, tremor muscular, salivação e nem relaxamento de esfíncteres, que é o que acontece em casos de convulsão. Então, a convulsão é um processo elétrico cerebral, é uma disfunção elétrica. A síncope é um desligamento, grosseiramente falando, é claro, como um mecanismo de defesa. Podemos ter ainda sopro, em função do refluxo de sangue ou do turbilhonamento de sangue que passa por essa válvula. Poderemos ter efusão pleural, não é muito comum. Poderemos ter ascite e poderemos ter edema de membros, também não é muito comum. É mais comum o edema pulmonar. Tá? Como que a gente chega ao diagnóstico de uma endocardiose de mitral, por exemplo? A gente pode suspeitar de uma endocardiose mitral através do raio-x de tórax. Que alterações que a gente vai ter? Basicamente, hipertrofia de átrio esquerdo. Né? Podemos fazer uma ecocardiografia, onde a gente vai fazer a avaliação de espessura de câmara cardíaca, volume de sangue ejetado, tamanho de câmara, a própria função valvular. Isso tudo a gente consegue ver pela ecocardiografia, ou seja, uma ecografia cardíaca. E também pela eletrocardiografia. Na eletrocardiografia, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existe uma alteração nas ondas elétricas em função dessa alteração da válvula. Como que se faz o tratamento de uma endocardiose? Em humanos se faz valvuloplastia, ou seja, procedimento cirúrgico. Nos animais, infelizmente, o que a gente acaba fazendo? Tratamentos medicamentosos para diminuir a sobrecarga desse coração, para diminuir a velocidade do desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca esquerda e depois generalizada. Então a gente trata essa doença com a utilização de inibidores da enzima conversora da angiotensina, ou seja, inibidores da ECA. Mais tarde, quando a gente falar de insuficiência cardíaca, nós vamos falar dos mecanismos compensatórios. E aí, lá nessa aula, a gente vai mostrar como que essa enzima, onde que essa enzima conversora da angiotensina, ela age. E mais tarde nós vamos mostrar como que esses inibidores agem para evitar a formação de edema pulmonar e de ascite que ocorre como mecanismo compensatório da insuficiência cardíaca. Também a gente utiliza a hidralazina e diuréticos. Tá? Cuidado para não usar tudo junto em doses altas, porque nós poderemos ter problemas, complicações clínicas com isso. A hidralazina é um antihipertensivo e os diuréticos levam à eliminação de líquidos do organismo para diminuir a pressão arterial
né, diminuir pressão hidrostática para diminuir um pouco da formação dos acúmulos de líquidos pelo organismo do paciente. Aonde que está a mitral? Aqui, ó. Vitral, válvula, átrio ventricular esquerdo. Tá? Então, nós temos a aorta saindo, né? A válvula aórtica, né? Tá? Por onde sai o sangue para o organismo, né? E temos a entrada do sangue, né? Aqui no átrio esquerdo. Tá? Então, só para que vocês localizem aonde que está a mitral, no lado esquerdo, e aonde está a tricúspide, no lado direito. Beleza? Então, aqui, o que nós temos aqui? Deposição de fibrina, fibrose, nos folhetos valvulares. Esses folhetos não conseguem se fechar adequadamente, né? E aí a gente tem a passagem de sangue aonde não deveria haver. E se eu tenho isso nas cordas tendíneas, eu vou ter uma diminuição da elasticidade dessas cordas tendíneas, fazendo com que essa válvula também não se abra totalmente e não se feche totalmente. Bom, falado um pouquinho da endocardiose, né, continuando nas disfunções valvulares, vamos falar um pouquinho da endocardite bacteriana. O que é a endocardite bacteriana? Como o próprio nome já diz, endocardite é um processo inflamatório do endocárdio. Pode ser parietal ou valvular. Né? E como é um processo bacteriano, é um processo inflamatório e infeccioso. Tá? Por mais que ela seja comum, o diagnóstico clínico raramente é feito. Por quê? Porque geralmente o animal apresenta outros sinais clínicos, né? E em muitos casos esses animais acabam indo a óbito com morte súbita e acaba de que o clínico não consegue fazer o diagnóstico, ou pelo menos não consegue confirmar o diagnóstico. Tá? Então essa endocardite ela pode acontecer tanto na mitral quanto na aórtica, tá? Quanto em qualquer uma das outras válvulas, tá? Na tricúspide também. Basicamente, a gente tem como mais comum na mitral e na aórtica, que são do lado esquerdo, tá? Então, essa endocardite ela pode ser parietal ou valvular. Valvular nas válvulas, parietal naquela porção do endocárdio que recobre a parede das câmaras, tá? Então, olha aqui, ó. Qualquer animal pode apresentar uma endocardite desde que tenha um foco infeccioso que proporcione a colonização bacteriana da válvula ou do endocárdio parietal em função de uma coisa chamada bacteremia, ou seja, esse movimento, né, esse desprendimento das bactérias do foco infeccioso via corrente sanguínea que vai se agregar, vai se aderir nos folhetos valvulares ou na própria parede do endocárdio. Como dados de literatura, a gente tem que isso ocorre em cães com 1 a 4 anos de idade, mas não existe nenhuma obrigatoriedade, tá? Basta ter um foco infeccioso na corrente sanguínea ou um foco infeccioso em qualquer órgão com bacteremia que nós poderemos ter uma fonte de infecção do endocárdio. Uma das situações comuns é a presença de tártaro, né? Gengivite com tártaro. Por que a gente diz que isso pode levar a uma endocardite? Em função da grande contaminação que acontece ou que permanece ou que se estabelece nessas estruturas. Tá? Então, qualquer foco infeccioso pode levar a uma endocardite. Tá? Então, a gente tem essas alterações hemodinâmicas pela presença das bactérias e pelo movimento dessas bactérias, e isso favorece a contaminação bacteriana. Como que acontece isso? Essas bactérias, elas estão livres na corrente sanguínea, né? Elas podem ser estafilococcus, streptos, Escherichia coli, Corynebacterium, Pseudomonas, qualquer bactéria. Essas aqui são as mais comuns, né? E o que acontece? Elas passeiam pela corrente sanguínea na forma de trombos bacterianos, né? Se houver algum fator hemodinâmico
que favoreça a disposição desses focos bacterianos no coração, vai haver aderência, colonização bacteriana. Ou seja, se em algum momento houver uma diminuição de fluxo sanguíneo, né, poderá haver a aderência dessas bactérias na parede da válvula ou na parede do endocárdio, que isso leva, né, à liberação de fibrina. A liberação de fibrina leva a maior aderência de plaquetas, maior aderência de bactérias, que isso vai, querendo ou não, ser uma fonte, né, um meio de cultura para essas bactérias. Tá? Então, cada vez que nós tivermos uma bacteremia transitória de algum foco infeccioso, a gente pode ter o início do desenvolvimento de uma endocardite bacteriana. Ainda, a gente pode ter o desenvolvimento de endocardite bacteriana através de fatores imunológicos, como quando tem a presença de anticorpos que vão combater alguns vírus e que acabam produzindo lesões, ou seja, complexo antígeno-anticorpo que leva à lesão também do endotélio valvular e parietal do endocárdio. Essas endocardites elas podem ser de duas maneiras, aguda ou subaguda. No caso da endocardite aguda, ela vai acontecer de uma maneira rápida, sem que haja alteração estrutural nem funcional na válvula. Ou seja, ela é um processo rápido, onde não se tem defeito, não se tem lesão na estrutura da válvula e também não se tem alteração de função dessa válvula. E mesmo assim, pela presença das bactérias, vai acontecer a aderência dessas bactérias na válvula ou na parede. Já a subaguda, ela precisa ter um foco de lesão valvular, ou seja, existem alterações valvulares, tanto na mitral quanto na aórtica, tá? Que também pela alteração de fluxo e pressão arterial neste ponto ou nessa região, né, essas alterações valvulares levam e favorecem a aderência bacteriana e, posteriormente, colonização bacteriana dessa região, tá? Levando ao processo de endocardite. Tá? Como que acontece isso então? Lesão do miocárdio, né? Uma lesão prévia do miocárdio ou uma lesão valvular por endocardiose, por exemplo, né? Isso leva à aderência de fibrina, tá? Essa aderência de fibrina, essa deposição de fibrina faz com que ocorra aderência dessas bactérias, né? E essas bactérias, ou essa mesma fibrina, com aderência às bactérias, também vai levar à agregação plaquetária desse local e agregação de eritrócitos, de hemácias, fazendo com que aumente ainda mais a aderência das bactérias e aumente ainda mais a proliferação das bactérias nesse local, desenvolvendo uma lesão inflamatória, infecciosa, de proporções cada vez maiores na estrutura da válvula, ou também da parede. Tá? Então aqui o que a gente tem? Trombos, ou possíveis trombos, nos folhetos valvulares. Então aqui chamada de uma endocardite verrugosa. Por que verrugosa? Por causa da formação dessas estruturas aqui que, se desprenderem, vão originar trombos na corrente sanguínea. Tá? Que poderão, como é mais comumente no lado esquerdo, isso pode levar a uma trombose de algum órgão com circulação terminal. Quais seriam esses órgãos? Rim, cérebro, né? Tá? Principalmente. Aqui a gente tem um caso de endocardite necrótica, ou seja, contaminação bacteriana na região mais de átrio, na próxima válvula, tá? Que levou à necrose do endocárdio, então na porção parietal do endocárdio. Que sinais clínicos esses animais vão apresentar? Basicamente sinais clínicos inespecíficos, como fraqueza, febre intermitente. Isso é um dado muito importante, né? Por que é importante essa febre intermitente? Porque essa febre intermitente vai nos ajudar no diagnóstico, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Ainda, letargia, murmúrio cardíaco, ou seja, sopro cardíaco, tá? Anorexia, que vai levar à perda de peso, e se houver disseminação de trombos para as artérias ilíacas, a gente poderá ter claudicação e diminuição de temperatura das extremidades dos membros posteriores, principalmente em gatos. A gente pode observar esse tipo de trombose. Tá? Ainda,
Por que ocorre essa febre intermitente? Essa febre intermitente acontece em função da bacteremia. Então essa bacteremia ela também não é permanente, né? Então eu tenho momentos onde eu tenho maior quantidade de bactérias circulando e nesses momentos vão haver a liberação de substâncias pirogênicas, produtoras de calor, que vão levar ao aumento da temperatura corporal e o animal vai apresentar febre a cada espaço de tempo. Tá? Por que isso vai nos ajudar? Porque a gente tem que aproveitar esses momentos de febre, né? Esses momentos de febre para fazer as coletas de sangue. Então, o diagnóstico vai se basear na hemocultura, na cultura do sangue. Tá? Importante, fazer a hemocultura antes de entrar com qualquer tipo de antibiótico. Existe uma suspeita de endocardite, existe um animal com tratamento com antibiótico que continua tendo febre, tem um animal com um foco infeccioso significativo, então antes de entrar com antibiótico, né, se coleta sangue nos momentos de febre. Então pelo menos 3 coletas num período de 24 horas, de preferência quando esse animal estiver apresentando febre. O diagnóstico da endocardite se dá quando a gente tiver duas amostras com crescimento bacteriano. Então, diagnóstico positivo para endocardite, tá? Ele se dá quando eu tenho 2 das 3 amostras coletadas num período de 24 horas com crescimento bacteriano, ou seja, crescimento bacteriano em 2 das 3 amostras coletadas em 24 horas com nesses períodos de febre. Como que eu faço o tratamento dessas endocardites? Geralmente o tratamento é antibiótico terapia venosa. Por que venosa? Porque eu preciso colocar o antibiótico aonde eu tenho presença de bactérias. Aonde estão as bactérias? No endocárdio. O que passa pelo endocárdio? Sangue. Então eu vou ter uma resposta melhor se eu fizer antibiótico terapia venosa, né? E não oral ou subcutânea ou intramuscular. Então, nesse caso, a antibiótico terapia venosa ela vai me dar uma resposta melhor porque ela vai agir diretamente na bactéria, tá? Diretamente no sítio que a gente tem a contaminação. Quais antibióticos a gente pode utilizar? Penicilinas naturais, penicilina sódica, tá? Posso utilizar penicilinas sintéticas, tá? Posso utilizar cefalosporinas, cefalotina, ceftriaxona. Posso utilizar aminoglicosídeos. Quais são aminoglicosídeos? Mais comum deles, o que a gente mais usa? A gentamicina. Qual é o problema da gentamicina? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a gentamicina? Ela é nefro e ototóxica. Então eu tenho que utilizar ela na dose recomendada, na frequência de administração recomendada e por um período recomendado. Senão eu vou induzir o desenvolvimento de uma insuficiência renal irreversível nesse paciente. Então eu posso utilizar uma ampicilina com uma ceftriaxona? Posso. Né? E eu preciso utilizar 2 princípios ativos pelo menos. Por quê? Para ter uma cobertura antibiótica mais forte, mais intensa. Tá? Então a partir do momento que eu tenho diagnóstico com crescimento bacteriano em 2 culturas, das 3 coletadas no período de 24 horas, com presença de febre, eu utilizo 2 princípios ativos em conjunto. Por quê? Para aproveitar uma carga antibiótica mais intensa, de preferência com sinergismo entre os princípios ativos. Tá? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, tudo tranquilo? Então, vamos lá, daqui a pouco a gente continua com um pouquinho mais de cardiologia clínica, beleza?